Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Para mim, estar aqui é estar em casa mesmo. Pelo número de anos, mas, acima de tudo, pelos afetos. Encarnados e desencarnados. É uma alegria imensa voltar aqui e sentir as mesmas vibrações que sempre sinto e que me fazem chorar todas as vezes que aqui estou recolhido. Por aqueles que passam, por aqueles que nos abraçam, e isso nos faz muito bem. Durante este ano de 2022, nos 6 encontros programados pela Francisca, e que eu tenho tentado cumprir na íntegra, nós estamos estudando a Revista Espírita. A cada nova oportunidade, algum ponto de destaque desta obra que é tão relevante para a divulgação doutrinária e tão pouco conhecida dos espíritos, tem nos levado a chamar a atenção. Quem sabe, para aqueles que nos veem e ouvem, no sentido de que se interessem por conhecê-la, revisitá-la. Eu vejo as pessoas que procuram as casas espíritas sempre demandarem por informações novas. Aguardam que venha lá o livro do Clube do Mês, aguardam a edição desta ou daquela obra e deixam submersos tesouros como a revista. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dela e, revendo a minha exposição da última vez, eu percebi que talvez fosse importante retomar uma pequena passagem introdutória daquele texto de lá, para que a gente pudesse pensar. O texto veio de Obras Póstumas, está lançado em Obras Póstumas, uma publicação que, evidentemente, precisa ser encarada com todas as reservas possíveis. Os textos que estão em Obras Póstumas não foram publicados por Allan Kardec. Eles faziam parte dos seus apontamentos, como hoje, em Juiz de Fora e em São Paulo, nós temos a possibilidade de ver as suas cartas. Elas estão sendo já todas compiladas, traduzidas, podemos ver os originais. Evidentemente, são manifestações que nós não sabemos se ele gostaria de dar a público. Mas o fato é que, sob esse nome, Propagação do Espiritismo, ele nos oferece 2 frases muito interessantes sobre a revista. Dá para a gente vê-las? Ele foi orientado pelos espíritos no sentido de que deveria escrever um texto que, num primeiro momento, satisfizesse a curiosidade das pessoas, e muita gente que vem à casa espírita é curiosa, o que acontece lá. Eu ouço essa pergunta direto. O que acontece numa casa espírita? Nada. Como assim, Nazil? Nada. Nada. Não tem nada de extraordinário. Mas e o I, vocês já sabem o que é. Tem. Diante do espelho, todo dia você vê um. Como assim? Imagina, a pessoa vem e faz um curso de espiritismo querendo ver um espírito. Como? Se você é um. Quer dizer, se não se conscientizar, já viu como é que vai ser a volta. Vai correr de si próprio. É perigosíssimo isso. Mas o texto deveria ter 2 frentes. A curiosidade para atrair o público em geral. Mas precisaria ser sério. Sério. E por quê? Porque com a seriedade atingiria os propósitos
que estão aqui, de uma instrução sólida. Como é que isso se deu? Ele então explica. Eu tive que, está no próximo slide, me preparar. Ele lança o Livro dos Espíritos em abril de 1857, e em janeiro de 58 ele já lançava o primeiro número da revista. Um número que ele diz, tive que manter em segredo, ninguém sabia, tive que bancar com meus próprios recursos, e não tinha ninguém que eu pudesse oferecer para fazer a assinatura. Bancou sozinho a edição. E é alguma coisa que ele manteve ao longo de todo o período em que esteve vinculado à atividade espírita. De 1858 ao volume de abril de 1869, ele escreveu-os todos, entregando ao conhecimento público. Era o seu grande laboratório, como a gente descobre quando estuda. Parece pouco, né? 135 números, eu já mostrei isso para vocês aqui. E eu gosto de mostrar para que as pessoas entendam a dimensão. 4.568 páginas, escritas sem energia elétrica, sem máquina de escrever, etc. No Brasil, a gente conhece, então, 3 traduções. Também já mostrei aqui. A do Júlio de Abreu Filho, que é da LAC e da Edicel, facilmente conhecida. A do nosso querido e saudoso Salvador Gentili, que fez como Kardec, soltou uma brochurinha por mês. E depois, no final do ano, o ID nos mandava o volume já encadernado, sem custo. E dizia, olha, façam o que quiserem com os volumes que nós mandamos antes. E a última edição, que é a da FEB, do Evandro Noleto Bezerra, que é uma tradução que busca conciliar as duas anteriores e dar uma certa interpretação bastante interessante. Aqui era para ser uma contagem regressiva, mas a gente não conseguiu, né? De alguma maneira o MP4 não funcionou. O desafio é que a gente então enfrente 10 frases. Eu não quis trazer mais do que isso, só que eu confesso para vocês, cada uma é detentora de uma profundidade tal que é como se a gente pudesse garimpar pedras preciosas. Eu escolhi 10 anos diferentes, deles eu encontrei assuntos que tinham uma certa ligação com o meu projeto ali de exposição e apresentei aqui para vocês e nós vamos conversar. O primeiro vem de 1858 e neste texto, denominado Propagação do Espiritismo, ele escreveu o seguinte: com a doutrina, tudo está definido. Tudo está claro. Tudo fala à razão. Numa palavra, tudo se explica. E os que se aprofundaram em sua essência encontram nela uma satisfação interior à qual não mais desejam renunciar. As pessoas que não conhecem o Espiritismo, porque não o estudam, e não se conhece uma ciência de orelhada, para que nós nos aproximemos de um conhecimento, é necessário perseverar no estudo, aprofundar a nossa leitura, a nossa reflexão. Não se aprende Espiritismo frequentando esta ou aquela atividade,
mas levando o conhecimento para o nosso lado todos os dias em que temos a oportunidade de abrir os olhos para a reencarnação. E a partir daí, nós vamos mesmo experimentar essa questão de tudo falar à razão, tudo nos esclarecer de tal forma que a gente encontra explicação. Até quando as pessoas se deparam conosco, trazendo os seus problemas, e quando a gente faz exposição pública, é uma loucura, porque as pessoas procuram para tirar dúvidas, falam das suas angústias, de onde estiveram, com quem estiveram, e não encontram respostas. E nós, então, podemos, com muita tranquilidade, dar a elas um pouco do que o nosso estudo nos conduziu. Então, partindo dessa premissa, é que eu selecionei as outras 9 frases. Porque elas vão passar por questões, eu não vou enunciá-las, tá legal? Eu vou deixar para vocês pensarem. Eu sei o que cada uma delas representa, mas eu não vou ficar aqui cantando. Eu quero que todo mundo pense e reflita. O Espiritismo é isso. Então, ele tudo explica. Vamos começar a primeira, então, mais importante, talvez, das 9 remanescentes, né? A primeira mais importante das outras que vem. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos. Nós estávamos em novembro de 1859. 2 anos depois de O Livro dos Espíritos. E ele pergunta, dá para publicar tudo que os espíritos divulgam? Nos trazem? E ele diz, presta bem atenção nisso, né? Como todo mundo, temos o direito de externar a nossa maneira de pensar sobre a ciência que constitui o objeto de nossos estudos e de tratá-la à nossa maneira, sem pretender impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Olha a senha. Posso publicar aquilo que os espíritos nos trazem? Pense bem. Eles querem mudar a forma que está no conjunto doutrinário? Querem trazer informações que não resistem? Erasto, em O Livro dos Médiuns, adverte ao próprio Kardec: é melhor deixar passar 99 verdades do que dar a público uma mentira, porque a mentira desacredita. E o Espiritismo corre o risco de vir a ser questionado, primeiro, porque as pessoas não sabem o que ele é. Eu não disse para vocês agora há pouco, que me perguntam o que tem lá? Não tem nada demais. Mas é absolutamente nada. Imagina convidar uma pessoa para vir no sábado à tarde, se ela sair do comodismo dela, para vir ao Consolador. Vai chegar aqui e vai procurar o quê? O que não tem. Cadê a imagem? Onde está o rito? Onde está o paramento, a vestimenta? Em lugar algum. No luxo do ambiente, meu Deus, cadeiras, um piso frio, paredes pintadas, revelando bom gosto, janelas abertas. Eu me lembro, porque já estou aqui faz tempo, desde a época que tinha cabelo, quando, e não era muito, quando foram instalados os aparelhos de ar. A alegria da Leia, o dia que ela chegou lá, na hora que a gente estava reunido no final, e disse: acho que agora tem aqui a última contribuição que dá para instalar. Não era fácil, mas hoje nós estamos aqui, o número menor, o vento que nos ajuda numa tarde de inverno. Mas o que tem um ambiente demais? Nada. O que é uma casa espírita? É isso. Tudo que fugir disto, espiritismo não é, embora na porta possa até estar escrito.
como a gente já viu, coisa de tudo quanto é nome. E prática de tudo quanto é jeito. É só o conhecimento. Então eu posso tornar público. Cuidado. Porque você pode estar trabalhando contra aquilo que talvez nem conheça. Em 1861, ele resolve falar sobre a organização do espiritismo. Já está sendo pressionado. E as pessoas gostam de organização para mando, esquecendo-se que Jesus nos ensinou que quem vem, vem para servir e não para ser servido. Olha ele. Servir. Olha o que ele diz. O Espiritismo quer a melhoria dos homens. Ele não vem recrutar os que são perfeitos, mas ele busca isto aqui. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que deseja seriamente atingi-la. Então nós não seremos verdadeiramente espíritas se pusermos a ficar parados dizendo, puxa, eu não tenho mais nada para aprender, mais nada para melhorar. Eu não sei vocês, mas eu todo dia, quando me desperto, retomo e falo, sou reencarnado, mais um dia. A gente desencarna à noite, alguns mais do que outros, né? Tem gente que efetivamente você pode jogar do quarto, porque a pessoa está semi-morta, né? Agora outros já não, é o meu caso. Não sou assim tão violentamente de voltar, talvez pela companhia que eu tenho lá esperando do outro lado, né? Então eu volto correndo para cá. Aqui nem todo mundo me conhece, lá de lá o povo sabe quem eu sou. Então o fato é que quando eu acordo e vejo mais um dia reencarnado, meu primeiro pensamento, Senhor, muito, muito obrigado, porque eu estou aqui de volta. Muito obrigado. Agora me dá a chance de, nos minutos que separam até o próximo voltar, eu possa, de alguma maneira, corrigir-me nos meus múltiplos defeitos. Não me interessam os defeitos do outro. Eu tenho tantos que não dá tempo de ficar olhando o dos outros. Permita-me olhar os meus e fazer isto aqui. Se eu lutar para ser diferente do que eu fui ontem, eu estou avançando. Agora, se eu começar a dar desculpas para mim mesmo, não tem jeito, essa está perdida. Já ouvi isso, tá? Mas eu não sei, eu não tenho mais opção nenhuma nessa encarnação, para mim acabou. Por que acabou? Você já está desencarnando? Não, é que você acha na minha idade fazer alguma coisa? Idade do corpo ou do espírito? Ué, por quê? Bom, eu aprendi a contar a idade do espírito, a do corpo não interessa. Porque o corpo eu sei que ele vai durar 100. É fácil, depois dos 35. Não é? A gente levanta como? Nossa, eu achava um barato, a minha avó levantava toda, trec, 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 e seguia. Eu faço isso hoje muito mais do que ela fazia, com idade menor. Então, você fica atento. A idade do corpo não significa absolutamente nada. Nós vemos pessoas idosas com um pique, que barbaridade. Enquanto eu tenho alunos moços, mas que dá até, sabe, olha para filho, vamos. Ai, professor, estou cansado. Na sua idade, cansaço. Imagina. Então, nós precisamos lutar, porque a meta, nossa meta, imagina, chegaremos a ser como Jesus, sim, mas daqui a quanto tempo? E como chegaremos? Segue. Quando ele, em 1862, é questionado por uma série de pontos, as pessoas tinham uma dúvida danada sobre o alcance do Espiritismo, ele escreveu esse texto, que parece um texto de alguém que aponta para a igreja, né? O Espiritismo é provado por milagres, e ele diz,
tem duas coisas que o Espiritismo se empenha. Primeiro, o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações. Bom, isso talvez os amigos que me perguntam sobre a casa espírita queiram saber. Há espíritos que se manifestam? Sim, sempre. Mas dizem o quê? Vá lá para ouvir. Né? Posso antecipar. Deixa eu só fazer uma estatística. Quem aqui participa de reunião mediúnica? Pode erguer o braço para ter uma ideia. Legal. Então, vocês vão saber do que eu estou falando. Os outros a gente convida para vir depois, né? E ouvir. Eu não vi ninguém, à exceção de espírito mais ponderado, comparecer ao encontro mediúnico para dizer que está tudo bem. Confirma para mim? É isso mesmo? Não vem. E quando é um amigo? Como assim? O cara que estava com a gente até ontem trabalhando aqui e empacota. E aí volta. Volta, e na primeira vez que ele volta, ele já pede silêncio. Não contem que sou eu. Mas por quê? Porque eu tenho que dizer que não estou bem. Mas não está bem como? E aí o sujeito se abre. Sabe, eu tinha uma capa de centro. Como é que é capa de centro? Aquela que para a gente no centro está tudo bem. Você chega, sorri, abraça, beija. Eu tinha essa capa, essa aparência de centro, em que parece que todo mundo é irmão, está tudo maravilhoso. Eu era um crápula. E começa a contar aquilo que ele fazia fora do centro. E a gente, então, sente uma dor, porque alguém que você, a partir do momento que cerrou os olhos materiais, imaginava pudesse vir te ajudar, precisa de ajuda. E você põe ele nas suas preces. Quando a gente contava que ele fizesse preces por nós. Nunca vou me esquecer, era um parceiro mesmo. Eu estou contando um fato verídico, não estou criando. 2 meses depois, a viúva dele encontrou-se comigo e disse: nossa, tem uma intuição que o meu marido já se manifestou. Eu disse: nunca. E ele do meu lado, é só assim. 1 ano depois, nenhuma notícia dele. Nenhuma. E realmente não tinha. Ele ainda não havia saído do próprio turbilhão do repassar-se. Então, manifestação de espírito tem um propósito. Mas o importante da doutrina é tirar daí uma consequência. Então ele diz assim: esta consequência é que nós temos que efetivamente pensar. Não é a manifestação. A manifestação espírita existe desde que nós temos na Terra um espírito reencarnado. Então, o que há de mediunismo não significa espiritismo, porque o espiritismo busca isso. É essa consequência moral. E aí o desapontamento de quem desencarna espírita e vai de mãos vazias. Do quê? Do que poderia ter se melhorado. Olha como ele é profundo, nos convida a pensar. Vamos mais? Em março de 1862, já estávamos no 5º ano, ele resolve atacar um problema fenomenal, que é a célebre discussão que até agora não foi equacionada, porque as pessoas não querem ter racionalidade, aceitam, mas sem maior profundidade. Se eu posso pensar em brasões de família, numa genealogia, se o Espiritismo adota isso, olha o texto, eu peguei só uma frasezinha e vou resumir enquanto vocês leem. Se nós esquecermos a ideia da reencarnação, porque muitos dizem que ela não se sustenta, nós vamos ter um problema muito sério.
Eu não posso me orgulhar de um antepassado se eu fui criado por Deus no instante do meu nascimento. Ele evoca, inclusive, a figura de Carlos Magno. Nossa, você é descendente de Carlos Magno, tá, mas Deus criou você no instante do nascimento. Como é que isso pode ter relevância? Nenhuma. Ah, mas eu sou sangue dele. Para com essa história. Essa ideia de sangue é quando o sujeito não conhecia o interior das células. Hoje a gente sabe que não tem nada diferente, nem do nosso corpo em relação aos outros seres que transitam conosco. Essa questão está resolvida. Qualquer estudioso de biologia pega o conjunto celular e diz para você, olha, não tem diferenças. A diferença está em quem conduz estas células. No nosso caso, os espíritos que somos. Os espíritos imortais, como a prece lembrou aqui, quando a gente estava começando. Os espíritos imortais que somos. Então, Kardec diz, por que se sentir orgulhoso de alguém que você não descende? Porque você foi criado no instante do nascimento. É verídico? Não, né? A reencarnação é uma lei que as pessoas podem recusar. Por quê? Ah, porque eu não queria ser reencarnado. Sabe-se lá quem eu fui. Bom, não quero te desanimar, mas por antecipação, boa coisa não. Se fosse, nós não estávamos aqui no mundo de expiações e provas. A gente já estava em mundo melhor qualificado, mundo feliz. Ou então tão elevado que estaria no mundo celeste. E aí não precisava nem pensar em reencarnação. Mas de mundo celeste, o único que nós conhecemos aqui foi Jesus. Só ele. O resto não passa de espírito tentando melhorar-se. O próprio Kardec insiste nessa tecla. Lutar contra as minhas imperfeições, lutar contra as minhas mazelas, porque é uma construção, e isso é que é o bonito do treco. Porque cada um de nós sentirá satisfação ou não, na medida do que for avançando. Sobre a reencarnação, as conversas são sempre muito interessantes, porque, eu não sei se vocês já ouviram isso, a pessoa quer saber quem foi na esperança de imaginar-se alguém notável. Né? Ah, será que eu fui uma rainha, uma princesa? E eu fico imaginando como é que era a vida de uma rainha em 1900. Ou então, vamos lá, se seguir a média do Hernani, a gente reencarnou a última vez há 300 anos atrás. Então, como é que era ser rei em 1600? Olha, é melhor morar na vila mesmo hoje, em 2022, porque era uma loucura. Não se conhecia de sanidade, de pessoas, coisas sanitárias, absolutamente nada. De saúde, 0, o que é a nobreza? A pessoa confunde o cinema com a realidade. Embrutecidos, espíritos que brigavam o tempo todo, decapitados, submetidos a guerras. Essa era a vida de um rei. Ah, não tinha o manto, a coroa. Esquece isso, anda assistindo muita série na Netflix por causa da pandemia, e aí vem imaginar que, nossa, então eu fui uma baronesa, puxa, um conde. No Brasil a gente nem tinha isso, então você veio da Europa. Ah, isso eu sinto. Eu tenho uma saudade da Europa. Bauru é uma cidade europeia. É a cidade em que mais ingleses reencarnam depois de Londres. Nenhum motorista dirige na direita. Todos andam na esquerda. É uma coisa fenomenal, e eu tenho certeza. Então, são todos lordes que voltaram. Só que lá, quem conduzia o carro de um lorde, que era uma cocheira, era, na verdade, um lacaio. Então, ele deve ter sido mesmo um lacaio lá e que andava só pela esquerda. Não é possível. É impressionante. Se você tem pressa, não vá pelas ruas principais,
porque vai ter sempre alguém sem pressa, percorrendo toda... Aqui em Araraquara não é assim, né? Felizmente, eu sabia. É uma questão só de Bauru. Falando em Jaú, essa semana, quarta-feira, eu comentei isso, não aqui nesse texto, em outra coisa eu comentei. As pessoas... Mas aqui também é assim. Que coisa interessante. Então, a gente imaginava que os brasileiros fossem provenientes da França, né? Principalmente os espíritas acham que são. Eu também estive lá, verdade. Fazendo o quê? Não me lembro. Ainda bem, né? Porque se lembrasse ia ter uma vergonha danada. A reencarnação nos coloca diante de nós mesmos. E nós mesmos nos sabemos, se formos sinceros, que temos muito por corrigir, muito por ajustar. Vamos a uma outra? Em 1863, alguém o indaga sobre o espiritismo do ponto de vista religioso. É uma religião? Ele já antecipa que não. Porque as religiões têm isso tudo que eu mostrei aqui para vocês. Primeiro, eu chegaria aqui e encontraria uma sacerdotisa, né? A Leia não levava a menor pinta para isso. Pelo contrário, né? Você, Francisca, você é um doce, né? A Cláudia eu desconfio, mas você não, né? Então a gente não teria uma sacerdotisa, um sacerdote. Imagina. Paramento, a gente vem, quando põe uma blusa um pouquinho melhor, a pessoa pergunta, vai em festa? Não, é que eu só vou no centro, então deixa eu ir com essa, pelo menos, né? Lógico que aqui eu me lembro da elegância da Leia, né? A Leia me deixava assim encantado, cada vez que eu vinha, eu falei, caramba, você faz um desfile, vá, né? Eu cochichava para ela exatamente isso, hoje você está desfilando, né? Tô nada, isso aqui você não sabe a idade. Não quero saber, né? Vai que eu me lembro disso. É melhor não saber a idade. Mas ele então diz que nós precisamos parar e pensar sobre que o Espiritismo não se dirige aos que têm uma fé qualquer, e aos quais esta é bastante. Que significa que o Espiritismo não quer captar ninguém de lugar algum. Você se sente bem onde está? Legal. Posso vir ao centro, mesmo indo? A gente aqui não faz objeção nenhuma, o problema é o lado de lá. Porque se souber que você vem, nossa, vai ser, às vezes, não vou usar a palavra, porque todo mundo vai saber qual é, né? Mas vai ser, automaticamente, né? Expulso, apedrejado. Imagina, você vai no centro. Tive uma colaboradora em casa que uma vez disse, olha, eu vou ser sincero para o senhor, é porque eu preciso muito do salário. A senhora é maltratada? Não é isso. Eu adoro os meninos, né? A época a Marisa era encarnada, eu respeito muito a sua senhora, é uma coisa assim, mas eu trabalho na casa do demônio. Não tenho rabo, nem chifre, o demônio sou eu. O senhor é espírita? Eu sou. O senhor faz pregação espírita? Eu falei, não, eu quando muito faço palestra, pregação nunca fiz. Isso é o Divaldo, eu não prego, eu só faço palestra, e malemar, estudo barbaridade para falar alguma coisa. E você veio me dizer que, nossa, eu fico com medo. Porque lá me dizem que quem gosta do demônio é espírita. Eu falei, mas a gente gosta mesmo. Verdade, eu falei, verdade. Eu vou mostrar para a senhora um livro do Daimon, que é o demônio. Não, o senhor não me mostra. Ele falou, está aqui, é o livro dos espíritos. Espírito é isso. Não. E ela ficou conosco, um dia nós a surpreendemos tocando uma corneta no quintal. E eu pensei, não está batendo bem. Ela disse, não, é porque eu estou ensaiando para a queda do muro de Jericó. Eu comprei essa cornetinha, R$20, olha que loucura, para tocar. Eu falei, o que vai acontecer quando a senhora soprar isso, fora o barulho chato? Falei, não, meus problemas vão cair. Eu falei, resolvido. Que judiação. Que judiação. A gente não se preocupa. Então venha como quiser, né?
não há nenhum tipo de imposição, não se quer violentar a consciência de ninguém. Agora, o que ele quer é convencer pelos meios que nós temos, pelos raciocínios que são possíveis de serem entendidos por quem raciocinar, por quem parar para pensar. O Espiritismo tem um método? Tem um método claro que a gente vai entendendo, compreendendo, ultrapassando, percorrendo, e ele não é um método de secreto, nada secreto. Tudo aqui é aberto, tudo aqui é público. Então eu posso assistir a esta ou aquela atividade? Se for prudente, se prepare para ela. Eu não posso ir ao hospital e participar de uma cirurgia apenas porque eu tenho vontade de conhecer como é que se processa a cirurgia. Eu preciso fazer um curso, pelo menos, de enfermagem, técnico de enfermagem, instrumentador. Bom, aí eu sou admitido, mas também não vou fazer a cirurgia. Eu vou auxiliar o cirurgião. Então, aquilo que a gente tem menos aberto é uma reunião mediúnica. E por quê? Porque ali aparecem as dores humanas. E a gente não quer torná-las públicas. Não é bom tornar pública a dor de ninguém. O respeito à dor de quem, fora da matéria, ainda não se libertou dela. E nós que participamos do grupo, que está ali envolvido com aquele acolhimento, nós saímos daquele grupo e vamos para casa com um peso na consciência enorme, uma interrogação imensa. Será que eu não vou estar assim amanhã? Então nós não ajudamos espírito algum. Nós somos ajudados por eles a parar e pensar sobre nós mesmos. Esta é uma reunião mediúnica. E é difícil expor as chagas. Para quem quiser pensar como isso funciona, fica tranquilo que já vamos já. Basta... Vocês conhecem o livro Memórias de um Suicida? Tudo bem? Já leram? Ótimo. Lembra daquela segunda parte da universidade? Da conversa que Camilo tem que ter consigo mesmo, num projetor como este aqui? Ele vai sentar-se, será ligado por fios e a sua lembrança será projetada para conhecimento de todos. E ele foge daquilo o tempo todo. Mas há um momento em que ele então é chamado a tomar assento. Nos grupos mediúnicos, às vezes a gente tem a chance de perceber o mesmo processo. E se condói, porque ali está alguém como nós, que tinha projetos, tinha ideais e talvez não tenha conseguido concretizá-los. E vem expor a sua dor, porque não conseguiu sair de onde estava. E já não vive mais aqui. É terrível. Você não ter mais que viver na terra, mas não conseguir mais sair da face da terra. Então não dá para abrir sem seriedade. Quando ele faz uma locução em Bruxelas e em Antuérpia, ele registra esse discurso no volume de novembro de 64. E o que eu acho mais interessante desse texto todo, é que ele esclarece que o espiritismo sofre um bloqueio, é entravado pelos que o compreendem mal. E isso se dá até mais do que por aqueles que não compreendem, ou por aqueles que o opõem. A ele se opõe, perdão. E ele fica preocupado com algo que eu tenho constatado cada vez mais, e com tristeza. Gente que de espiritismo não estudou absolutamente nada. Nada. E se dispõe a expor o espiritismo. Vai fazer exposições. E não sabe nem distinguir uma coisa da outra.
e fala bobagem. Já ouvi tantas, que sentado, quando eu expunha com o Richard, e a gente dificilmente podia expor juntos, né? A escala nunca nos colocava juntos, que era uma pena para mim, porque eu sempre aprendi tanto com ele, mas nós falávamos muito. E ele dizia assim, fulano tem condições mesmo de expor? Não sei, foi você que escalou, né? Porque, cara, eu ouvi uma coisa, falei, quer saber demais? E eu passava, porque os meus alunos do centro sempre anotaram as barbaridades e levavam. Olha, o sujeito disse tal coisa. Eu falei, não é possível. Não falou lá em público. Puxa, em público. Contou isso, mas isso não é espiritismo. Mas ele diz que é. Não é. Não conhece. É gente que pretende dar lição àqueles que adquiriram experiência em estudos sérios. Não tem humildade. Olha, não é fácil falar. Eu falo com alguma facilidade, não é tanta, porque leciono. E o professor, hoje em dia a gente tem salas de... Esquece, né? Tive uma turma ano passado, durante a pandemia, a minha turma tinha 1.612 alunos. Online é uma gracinha. 1.612. Eu não conseguia rodar abas para vê-los todos. Impossível. Se eu fizesse isso, eu não dava aula. Ia só rodando, cada aba tinha 50, né? Até eu chegar na última aba. Então, olha, quem tiver aí, me dá um oi. Era bobagem. Quando eu perguntava, então, de onde eles eram, fiz isso só uma vez para nunca mais, né? De manhã, querendo começar, animado, escuta, vocês me contem aí, de onde vocês são, como é que está o tempo? De repente, eu vi subir um galinho azul, assim, né? Falei, meu Deus, eu conheço esse galinho azul. Isso tinha na casa da minha avó. Era um galinho que mostrava o tempo. Aí a moça falou assim, aqui eu sou de... Não vou dizer, mas olha como está o tempo aqui. Eu falei, está ótimo. Ela falou assim, o senhor sabe do galinho? Eu falei, conheço o galinho. Mas, pelo amor de Deus, só queria saber se estava bom ou ruim, porque já já o nego vai abrir a janela, mostrar a chuva, o vento. E tinha aluno de norte a sul, né? Então, as pessoas ficam com essa... você tem um dinamismo muito grande de sala de aula, fica fácil. Agora o camarada vai falar de um assunto que não domina. Espiritismo não é para quem não estuda. Acho que é o penúltimo, é o último. É isso? Tem mais um? Eu perdi a conta. Tem? Esse é o 9. O 8. Então não, estou olhando o relógio, estou atrasado. Perpetuidade do Espiritismo. Eu não termino depois das 4, nem amarrado. O que diz contra tudo, tá? Se alguém tivesse aqui do nosso lado, já olharia feio para mim. A Francisca sorri. A Leia olhava feio. Sobre a perpetuidade do Espiritismo, ele vai permanecer para sempre, né? Ora, presta atenção no alcance que ele dá a isto. O Espiritismo não tem a intenção de ser alguma coisa só para aplacar a nossa curiosidade. Não é isso que ele quer. Agora, ele tem para nos mostrar consequências daquilo que nós aqui aprendemos. E essas consequências, é muito bacana, elas preenchem o vazio minado pela dúvida, projetam luz sobre a temível questão do futuro. Ele tem uma causa que ainda não foi vista por nós, a moralização. Não se renuncia facilmente ao que é uma fonte de felicidade. Então, ele tem condições de permanecer, bastante. 1866 é mesmo a penúltima. É possível falar de espiritismo sem espírito? Porque há uma corrente por aí, andando hoje, nos anos 2000,
dizendo que a gente não precisa de contato com os espíritos. Na verdade, não precisa, nós somos, né? Mas com os desencarnados é necessário? Dá para ter? Kardec diz, olha, mas os espíritos nos ajudam, nos trazem consolação, alegria, esperança. Eles nos estimulam sobre a necessidade de praticar o bem, nos levam a pensar na resignação diante da vontade de Deus, acabam nos ajudando a suportar as dificuldades da vida. Diante de tudo isso, é tão bom poder contar com os espíritos. Por que abrir mão deles? Eles não nos trazem nenhum ensinamento importante, não resolvem os problemas da humanidade. Alguém me perguntou, por que não veio a receita para a gente evitar moléstias como a Covid? Mas como não veio? Quantos espíritos estão reencarnados trabalhando e produziram a vacina? Queriam uma psicografia. Isso não é espiritismo. Não é. Nós estamos reencarnados. Eles vêm nos ensinar que nós não somos daqui. Só isso. Então desencarnaram muitos. Sim. É triste, tristíssimo. Tristíssimo. Quantos projetos. Mas que não estão perdidos. São apenas postergados. E os que ficamos? Ficamos agradecidos. E vamos em frente. A última, em 1867, ele recebe correspondência do mundo inteiro. E ele, então, acaba sendo questionado sobre o fato de que, vindo de todos os lugares, o espiritismo não era restrito à França. E eles, mas não é possível que seja. Por uma coisa muito simples que vocês vão compreender um dia. Nós estamos rodeados de espíritos. Porque nós vivemos aqui uma realidade que se diz corporal e que é apenas e tão somente um apartado da verdadeira realidade que é a espiritual. Portanto, a gente aprende que não há como se pensar diferente quando se para e analisa a profundidade do espiritismo. Então, ele não quer casa cheia, ele não quer multidão dependente de passe, ele não quer gente disputando água magnetizada, nada. A única coisa que ele quer é homens conscientes do que são, que moralizem suas próprias atitudes e que façam aquela perguntinha com a qual a gente vai encerrar, que Jesus nos mandou fazer sempre que tivéssemos dúvida se as nossas ações são benéficas. Porque muita gente se pergunta, eu não sei se eu faço mal. A resposta é muito simples. Se alguém te fizesse o que você está fazendo, você receberia bem? Se a resposta for não, está esclarecido se a gente fez ou não o bem. Porque nenhum de nós quer ser maltratado, quer ser de alguma forma agredido. Basta fazer. A última imagem, antes da gente encerrar, porque o último é sobre as fontes, é dele, essa figura que cada vez mais eu admiro, profundamente agradecido por ele ter aceitado o desafio de nos preparar, enquanto espíritos, para uma realidade que nós ainda estamos longe de compreender. E vendo-o aqui, nesta imagem que mais nos dá a impressão de um homem sisudo, nós vamos, na verdade, descobrir que o fotógrafo fez essa compilação aí por causa da pose, mas era uma figura humana, compreensível, risonha e extremamente gentil para com aqueles
que o procuravam. Que gentis sejamos nós. 3 minutos depois, tá? Põe na conta, na próxima eu falo menos. Obrigado.